Olá, pessoal. Sou o professor Estevam Freitas. Estou trabalhando aqui com legislação de inteligência, tá? Nós passamos essa semana tratando do assunto, tratamos aí, tá, das leis que regulam a legislação de inteligência, tratamos também da lei que trata do acesso à informação e tratamos também da lei que trata da interceptação telefônica. Importante destacar que esta área não está ligada somente ao direito administrativo, ela está ligada a alguns ramos do direito. O direito administrativo, o direito constitucional, o direito penal e o direito processual penal. Então, a legislação de inteligência é uma matéria que se relaciona a pelo menos 4 áreas do direito. Hoje nós estamos aqui com os alunos que irão fazer perguntas acerca do que foi visto durante a semana. Nós estamos aqui, Matheus, Ana Larissa, tá? Fabrício. Então, Matheus, pode fazer a primeira pergunta aí. De acordo com a Lei 9883 de 99, em seu artigo 10º, assim estabelece: a ABIN somente poderá comunicar-se com os demais órgãos da administração com o conhecimento prévio da autoridade competente de maior hierarquia do respectivo órgão. A dúvida é: a ABIN deve seguir essa regra até para se comunicar com os demais órgãos do SISBIN? Sim. O que nós temos aqui? A relação entre a autoridade máxima da Agência Brasileira de Inteligência e os demais órgãos que integram o Sistema Brasileiro de Inteligência. Então, o que acontece? Existem vários órgãos que vão integrar esse Sistema Brasileiro de Inteligência. Nós temos a Polícia Federal, não somente a Polícia Federal, como vários ministérios que vão estar relacionados a esse Sistema Brasileiro de Inteligência. Agora, a Agência Brasileira de Inteligência ela vai ter um diretor-geral. E esse diretor-geral, ao se comunicar, fazer vamos colocar aqui, fazer uma investigação ou fazer uma operação juntamente com outros órgãos da administração pública, vai precisar da anuência das autoridades máximas de cada órgão. Exemplo. Então, vamos imaginar, se a Polícia Federal, porventura, ela tem que fazer uma comunicação com a ABIN e vice-versa, e vão fazer uma operação conjunta, a autoridade máxima da Polícia Federal tem que ter conhecimento. E a autoridade máxima da ABIN tem que ter conhecimento. Caso não haja esse conhecimento, vamos imaginar que um delegado se comunique diretamente com o diretor da ABIN e faça uma operação sem anuência do diretor-geral da Polícia Federal. Pode existir aí uma ilegalidade deste ato. Por que tem? Que ter a anuência das autoridades máximas. Mas isso não é somente na legislação de inteligência. Isso você vê no direito administrativo em si. Não pode uma autoridade máxima de um órgão, ela não está sabendo do que está acontecendo dentro da sua estrutura interna. Então, quando a gente fala de estrutura administrativa do Estado, a gente tem que ligar as autoridades máximas de cada órgão que deve fazer essa comunicação. E, lógico, se é um documento, se é uma informação que nós chamamos de informação sensível, esta informação sensível ela tem que ser mantida o sigilo adequado por todos os órgãos que vão integrar essa relação conjunta. Tal afirmativa está correta? Não compete à ABIN avaliar ameaças internas e externas à ordem constitucional, sendo destinada tal avaliação somente ao Ministério das Relações Externas. Não. O que acontece? Não somente a ABIN, tá? Mas como todos os órgãos que integram o Sistema Brasileiro de Inteligência, eles deverão fazer chamado controle externo do Estado, não só controle externo, como controle interno também. Quando a gente fala atualmente de inteligência no Estado Democrático de Direito, a gente verifica que hoje a gente fala mais no plano internacional. A gente não se baseia muito no plano nacional, como a gente tinha principalmente na ditadura militar. Na ditadura militar, a gente tinha o SNI, Serviço Nacional de Informações, que se ligava mais a questões internas do que questões externas. Então, perceba, logicamente, ele tinha a visão interna e a visão externa, mas a visão interna era maior para eles. Hoje, quando a gente fala de inteligência, a visão externa é maior do que a visão interna. Então, não somente o Ministério das Relações Exteriores, ele também vai fazer esse papel, mas ele não tem um papel principal. Porque quando a gente fala do Sistema Brasileiro de Inteligência e pergunta qual é o órgão que vai ser o órgão central desse Sistema Brasileiro de Inteligência, a gente vai falar que a Agência Brasileira de Inteligência é este órgão central. Então, um exemplo, nós temos o órgão de controle externo da atividade de inteligência. Até porque a atividade de inteligência ela precisa ter também o quê? Ela precisa ter um controle externo. Logicamente, como a gente fala no direito, na última ratio, no último ponto, nós temos quem? O Poder Judiciário. Tá? Agora, no controle já direto, nós vamos ter quem? O Poder Legislativo.
E o Poder Legislativo, que a lei fala, o Congresso Nacional, por meio dos líderes da maioria e minoria do Senado e da Câmara e os presidentes das comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que vai fazer esse controle externo. Mas quem é que comunica com esse controle externo? A Agência Brasileira de Inteligência como órgão central. Inclusive, as reuniões que normalmente são feitas do chamado Conselho Consultivo são feitas na sede da ABIN. Nas relações internacionais entre agências de inteligência pelo mundo e a ABIN, havendo um choque entre normas internas e externas, como que é resolvido esse conflito? Qual dessas normas elas prevalecem? Primeiro, aí a gente vai ter que analisar uma questão de direito internacional. Então, a gente vai ter que ver o seguinte, qual a norma internacional que estão se baseando? Lembrando que dentro do nosso ordenamento jurídico, isso é importante para quem está nos assistindo, no pior das hipóteses, um tratado internacional ele vai estar no patamar de uma lei. Quando eu falo na pior das hipóteses, porque nós temos as chamadas normas supralegais ou tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, que têm uma aprovação de emenda constitucional, que vão estar no quê? No mesmo patamar de uma Constituição Federal. Então, neste caso, primeiro a gente vai analisar qual é o tratado que existe. E o que o tratado fala, né? Então, se o tratado diz, um exemplo, se fosse um problema de competência, de jurisdição, quando a gente fala de avaliação de um crime, tá? E está tendo uma investigação. Imagina, então, que uma embarcação que vem da Europa, uma embarcação privada, passando dentro do território marítimo brasileiro, mas não tendo como o Brasil não vinha ancorar no Brasil, não tem o Brasil como destino, ele tem um crime. E ali esse crime aconteça, um homicídio, mas, porventura, essa embarcação só vai parar na Argentina. O Brasil, em regra, não tem competência para julgar por causa da chamada passagem inocente que nasce de um tratado internacional. Então, tem que se avaliar o caso concreto. Se fosse nesse caso, tivesse uma investigação na área de inteligência e tivesse um conflito, o Brasil, em regra, não deveria, logicamente, fazer investigação, porque investigação não só na área da BIM, mas da polícia em si, um exemplo, analisando a Polícia Federal, e deveria ser competência do Estado estrangeiro. Agora, se porventura ancorasse no Brasil, aí já sai da regra internacional e entra na regra nacional. O Brasil teria competência para, um exemplo, julgar e fazer as devidas investigações. Então, neste caso aqui, o que a gente tem que analisar? Qual tratado que vai versar sobre isso? Mas, mesmo assim, a gente tem que analisar que cada Estado tem a sua soberania. Quando eu falo Estado, pessoal, estou falando de país. Cada país tem a sua soberania. Então, mesmo que a gente discuta aqui nesse caso aqui, relações internacionais, o Estado não vai perder a sua soberania, ele vai querer aplicar a sua norma. E isso pode, logicamente, ser avaliado amanhã dentro de um tribunal internacional. Ok? Vamos lá, Matheus, mais uma. No capítulo 8 da Lei 11.776, de 17 de setembro de 2008, que trata sobre a propriedade intelectual criada por qualquer agente público em decorrência do exercício de suas atribuições. Quem responde a estes trabalhos intelectuais quanto à sua proteção ou sua divulgação do seu conteúdo? Beleza. Vamos lá. Primeira coisa, a Lei 11.776 de 2008, ela vai tratar um exemplo da estrutura interna da BIM e vai falar sobre a propriedade intelectual. Primeiro, eu vou dar um aspecto um pouco mais amplo, né, para falar dessa questão de propriedade intelectual. Primeiro, nós temos a Lei 8.112, que é Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Estou tratando da União, visto que os órgãos que integram o Sistema Brasileiro de Inteligência são todos federais. Não que não possa ter órgãos do Estado. O órgão do Estado pode através de convênio, né? O que acontece? Neste caso, se a gente for levar num aspecto mais amplo, os órgãos eles podem criar propriedade intelectual e cada regimento interno ou cada norma interna vai determinar como é que vai ficar essa propriedade intelectual. Lógico, se for do órgão, como é no caso da Agência Brasileira de Inteligência, porque no caso da Agência Brasileira de Inteligência, um oficial ou um agente da BIM, que são os cargos que nós temos hoje na BIM, se porventura ele cria um trabalho intelectual, não será dele. Se é na área de inteligência, será de quem? Será da União, é isso que a lei diz. Então, será da União. Se é da União e, porventura, qualquer desses trabalhos esteja relacionados a documentos sensíveis, que são aqueles que têm que ter grau de sigilo, e se isso for exposto, logicamente, o servidor público que expõe, ele vai ter que responder. E a autoridade do órgão, tá, responsável ali, vai ter que responder também. Logicamente, numa análise de responsabilidade civil do Estado, se alguém for processar, vai processar quem? Vai processar o órgão. E aí, numa devida ação regressiva, pode chegar a quem? Pode chegar ao servidor. Só que, quando a gente fala em ação regressiva, responsabilidade objetiva, pode gerar uma dúvida aí na sua cabeça. Vamos imaginar o seguinte, a responsabilidade objetiva do Estado,
Um exemplo, a gente está falando de órgão da administração direta, então a gente vai falar em responsabilidade objetiva do Estado. Então, uma pessoa que porventura se sinta lesada por uma informação que foi ali passada, ela pode entrar com ação contra o próprio órgão. Analisamos, então, que ela entra com ação com o próprio órgão, mas quem praticou diretamente a ação foi o seu agente público, mas ela responde pelos atos praticados pelo seu agente público. Quando a pessoa vai entrar com a ação de responsabilidade civil objetiva, ela só precisa mostrar o que nós chamamos de nexo causal, relação entre o ato praticado, tá, e a consequência ali, tá, ocorrida. Ela não precisa demonstrar o chamado dolo nem a culpa. O dolo seria a intenção, a culpa agir com imprudência, negligência ou imperícia. O importante seria o que então? O importante seria mostrar esse nexo de causalidade. Porém, o Estado então paga esse terceiro. Mas quando ele vai adentrar a ação contra o próprio agente público que tenha praticado essa conduta, nessa chamada ação regressiva, ele vai ter que demonstrar que esse agente público ele tem agido, no mínimo, com culpa. Porque se ele não for imprudente, negligente ou imperito, não há que se falar em responsabilidade do agente público através de uma ação regressiva. Porque a ação regressiva entra no campo da responsabilidade civil subjetiva e não objetiva. Mas a responsabilidade do órgão perante o ato praticado pelo seu agente, perante o terceiro particular, esta, logicamente, né, se for um órgão da administração direta, como a gente está falando dos órgãos que integram aí o Sistema Brasileiro de Inteligência, com certeza a responsabilidade vai ser objetiva. Ok? Ana Lência. Ok. A ABIN é uma autarquia como agências reguladoras? Olha, isso aí é uma questão que me perguntam demais, né? Se a ABIN é uma agência, tem o nome de agência, né? Se ela é uma agência reguladora, se ela é uma agência executiva. Não. Inclusive, Larissa, a ABIN sequer ela faz o seu controle interno. Quem faz o controle interno da ABIN é a Secretaria de Controle Interno da Presidência da República. Então, neste caso, a gente vai falar agora de descentralização e desconcentração. Então, primeiro, a descentralização administrativa é quando você cria uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública ou sociedade de economia mista, tá? Autarquias e fundações, se for fundação de direito público, nós temos o quê? Pessoas jurídicas de direito público. Se nós temos empresas públicas, sociedade de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado. Quando a gente fala da ABIN e a gente analisa se ela é autarquia ou não, a gente tem que avaliar o seguinte: será que ela seria, então, a descentralização administrativa? Porque as agências reguladoras são autarquias sob o regime especial. As agências executivas são autarquias ou fundações que, buscando a maior autonomia, vão fazer um contrato de gestão com o órgão da administração direta. Então, a ABIN não é agência reguladora, nem é agência executiva. Ela só tem o nome de agência, mas ela não está ligada à administração indireta do Estado. E isso é importante, porque já teve livro, né, que a gente encontra, principalmente de direito administrativo, que coloca a ABIN como agência executiva. Não, ela é órgão da administração direta do Estado, subordinado a quem? A própria presidência da República, sequer fazendo sua contabilidade interna. Então, ela é um processo de desconcentração administrativa e não de descentralização administrativa. Mas sua pergunta é muito pertinente, que muitas pessoas associam a agência a ser uma agência reguladora ou ser uma agência executiva. Vamos agora, pessoal, para um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Olá, pessoal. Voltamos, então, ao Saber Direito Responde. Hoje nós estamos aqui com alunos fazendo perguntas acerca da legislação de inteligência, tá, ligada aí aos órgãos públicos aqui do Brasil. Vamos lá, então. Fabrício, mais uma pergunta aí para a gente. Então, professor, muito se tem falado acerca da licitude ou ilicitude de interceptações telefônicas. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: tem a ABIN, por ser um órgão de inteligência, competência para solicitar ou autorizar uma interceptação telefônica? Interessante. Primeira coisa que a gente tem que fazer uma análise quanto à interceptação telefônica. Nós temos aí uma chamada reserva de jurisdição. A interceptação telefônica ela só pode ser determinada por magistrado, por um juiz, né? Então, já pegando esse primeiro gancho, a ABIN ela não poderia determinar, nem ela, nem uma polícia, determinar diretamente a interceptação telefônica. Na verdade, uma autorização para isso tem que ser via judicial. Agora, quem é que pode realizar essa escuta telefônica, essa interceptação telefônica? Quem vai poder fazer isso é exatamente a chamada polícia judiciária. Então, a polícia judiciária, que a gente vai entender um exemplo como a Polícia Federal e a Polícia Civil, elas vão solicitar autorização ao
ao juiz, ao magistrado, ele terá o prazo de 24 horas para determinar que sim ou não. Essa solicitação pode ser feita tanto pela polícia, tá? Pela polícia judiciária, através do delegado de polícia, que vai ser a autoridade policial, ou pode ser feita também pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público tem competência para fazer a solicitação apesar de não vai ser o Ministério Público que vai realizá-la, né? Vai ser a própria polícia. Mas o Ministério Público tem a possibilidade de solicitar, a polícia também, a polícia judiciária tem a possibilidade de solicitar, mas quem que vai realmente deferir, através dessa reserva de jurisdição, vai ser o magistrado, vai ser o juiz, vai ser o poder judiciário. E aí vai ser uma determinação que será feita dentro dos trâmites da lei, tá? Em regra, isso é importante dizer, tá? A própria lei de interceptação telefônica ela vai dizer que isso vai ser sob sigilo. Então, você, em regra, você não pode ficar passando informações acerca. O grande problema é, se uma autoridade policial, então, ela passa informações, ela pode responder por isso, porque ela não poderia passar esse tipo de informações. Se é, porventura, um juiz que vai passar essas informações, ele pode responder, mas ele vai estar respondendo por um problema administrativo ligado ao próprio processo. Então, neste caso aí, ele vai responder dentro da sua legislação, administrativamente, por ter passado a informação que ele tem dentro daquele processo. Se for um servidor público, um exemplo, quando a gente fala um servidor público ou delegado de polícia, aí ele também já pode responder criminalmente pelo ato que ele praticou. Ok? Então, vamos lá, Matheus, mais uma perguntinha. Professor, de acordo com a lei número 12.527 de 2011, que trata do acesso à informação, discorre sobre os tipos e limitações de autarquias, a exemplo da ABIN, e entes públicos que podem fornecer à sociedade em geral. Tá. Então, a gente está ligado aí à questão de órgãos que possam ter informações e que tenham que manter, na verdade, esse sigilo dessas informações, né? Então, vamos analisar o seguinte, pessoal. Primeira coisa, como eu falei em perguntas anteriores, a gente estava falando sobre informações sensíveis. E o que é uma informação sensível? Aquela que precisa ser classificada, possivelmente precisa ser classificada. E o que vem a ser essa classificação? Tá? Essa classificação está ligada a ser determinada no documento, um exemplo, como ultra secreto, um documento como secreto ou um documento como reservado. Ao longo das nossas aulas, a gente verificou que, um exemplo, um documento pode ficar como ultra secreto por 25 anos. Um documento pode ficar como secreto por 15 anos. E um documento pode ficar como reservado por 5 anos. Agora, quem seriam as autoridades que poderiam determinar cada um deles, né? Que poderiam classificar? Um exemplo. Quando a gente fala em ultra secreto, que seria o principal, né? Até por causa do prazo, são 25 anos, você poderia ter quem? Você poderia ter o presidente da República, tá? O vice-presidente da República, você pode ter ministro de Estado e aqueles que têm a mesma competência de ministro de Estado. Você poderia ter que os chefes dos comandos, exemplo, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, e aqueles de carreira diplomática que têm competência para isso, né? Então, o que acontece? Ultra secreto, a ABIN já não pode determinar. Só quem poderia determinar seria o ministro ou a própria presidência da República por intermédio do presidente ou do vice-presidente da República. Porém, quando a gente entra no secreto, vai ser o quê? Chefes de autarquias e de órgãos, tá? E aí seria possível a Agência Brasileira de Inteligência até determinar, por uma analogia aí, fazer o documento como secreto ou o documento como reservado. Até porque o reservado vai ser o quê? Vai ser autoridades que exercem chefia, que exercem comando. E aí todos os órgãos vão ter autoridades que vão exercer chefia, que vão exercer comando. Então, em síntese, a Agência Brasileira de Inteligência poderia ter esses dois poderes. Para ultrasecreto, seria a competência que teria que vir maior. Não poderia nem ser o chefe, um exemplo, da Casa Civil, porque vai ter status de ministro, né? Nesse caso, o ultrasecreto seria o chefe da Casa Civil ou o presidente ou vice-presidente dentro da hierarquia da ABIN, né? Mas, dentre as outras autoridades, somente secreto ou reservado. Vamos lá, Ana Larissa. Professor, o que seria a definição, o significado de contra-inteligência? Contra-inteligência. Um exemplo, se alguém vai fazer uma prova ligada à agência, um exemplo, você vai fazer o concurso da Agência Brasileira de Inteligência. Todas as provas, praticamente, foi cobrada a pergunta, o que é contra-inteligência, ok? Contra-inteligência, nós temos duas definições. Nós temos a definição da Lei 9883 de 99 e nós temos a definição também do Decreto 4376 de 2002. E o que seria essa contra-inteligência? É a atividade que objetiva neutralizar a inteligência adversa. Essa concepção que eu estou dando é uma concepção um pouco menor, que é exatamente a concepção da lei. Se a gente vai para o Decreto 4376 de 2002, ele vai dar uma concepção um pouco maior de contra-inteligência, que seria a atividade que objetiva neutralizar
obstruir não só a inteligência adversa, como todos os meios que a retenham ou que venham a transmitir essa inteligência adversa. Então, logicamente, o decreto, complementando a ideia da lei, ele vai dizer o seguinte, vamos colocar aqui como exemplo. Vamos imaginar, então, que a Agência Brasileira de Inteligência tem informações que um organismo internacional ou mesmo uma organização terrorista queira fazer alguma coisa aqui no Brasil. Então, neste caso aí, um evento que tem aqui no Brasil, a Agência Brasileira de Inteligência, tendo essa informação, o que é que ela tem que fazer? Existem órgãos que compõem o que nós chamamos dentro da área de inteligência de CISBIN, tá? Então, eles vão fazer uma disseminação dessa informação dentro dos órgãos, não para a sociedade diretamente, mas para os órgãos. E através dessa disseminação de informações, logicamente, a polícia e as Forças Armadas vão fazer com que isso não ocorra. Pegar essa informação, essa atividade, essa informação que eles tiveram, e eles vão produzir atos para que isso não ocorra. É exatamente o que nós chamamos de contra-inteligência. Ok? Vamos lá então, Fabrício. Agora, voltando um pouquinho com relação à questão administrativa, a pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: como é feita a definição estrutural e organizacional da ABIN? Se eu não me engano, a Lei 9.883 fala um pouquinho sobre isso. Há alguma outra lei que verse acerca desse assunto? Sim, nós temos a lei, né, que foi citada inclusive pelo Matheus, a 11.776 de 2008, que ela também vai tratar exatamente desse assunto. Na verdade, a Lei 9.883 de 99, ela criou a Agência Brasileira de Inteligência. Nós estamos com um vácuo de anos, né, relacionado a um órgão que fizesse a inteligência no país, né? Nós acabamos, o SNI acabou em 90. Então, de 90 até 99, porque a Agência Brasileira de Inteligência ela foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso, a gente tinha um vácuo que era feito, um exemplo, a inteligência pela Casa Civil por cada órgão. E aí, o que a gente vai ter? Análise. Cria-se a Agência Brasileira de Inteligência, que não tem os poderes que tinha o Serviço Nacional de Informações. Um exemplo que a gente falou sobre a questão de fazer interceptação telefônica. A Agência Brasileira de Inteligência, então, ela vai ter uma estrutura que vai mudar em 2008. Em 2008, ela vai mudar, porque, um exemplo, tinha cargos que a chamava analista de informações e técnico de informações. Esse analista de informações, esse técnico de informações, ele vai virar o quê? Ele vai virar o oficial de inteligência e vai virar o chamado agente de inteligência. Então, hoje, nós teremos 4 cargos ligados, tá? Agência Brasileira de Inteligência. Então, você que está aí pensando em fazer, né, um concurso para a Agência Brasileira de Inteligência, pensa, nós temos 4 cargos. O último concurso realizado pela Agência Brasileira de Inteligência, é importante falar, foi em 2010. Então, nós temos 2 cargos de nível superior, o oficial e o oficial técnico de inteligência, que são cargos de nível superior. E cargos de nível que a lei fala de nível intermediário, mas para ficar mais claro, nível médio, né? Seria o agente e agente técnico. Qual é o cargo que vai fazer o serviço direto de inteligência? O oficial. Então, quem quer, por exemplo, fazer um concurso para a BIM e quer trabalhar diretamente na área que nós chamamos de área fim, da área de inteligência, vai ter que fazer o concurso para oficial de inteligência ou, se para nível médio, agente de inteligência. Agora, você fala, não, eu sou formado em Direito e eu quero fazer um concurso para a Agência Brasileira de Inteligência. Tem como? Você vai ser, por exemplo, oficial técnico. Oficial técnico, ele é dividido em áreas administrativas. Então, se você é da área de educação física, se você é do direito, se você é da área da administração, então vai dividir em várias áreas. Se você é da área da comunicação, eles se dividem em várias áreas. Então, você vai concorrer àquelas áreas, àquela vaga, e aí você vai trabalhar naqueles departamentos daquelas áreas. Por isso que ele pede o curso superior específico, que vai ser o que nós chamamos de cargo técnico, tá? Quando a gente fala um exemplo de acumulação de cargos, que fala lá, pode acumular cargo de professor com cargo de técnico, cargo técnico é aquele que exige uma formação técnica, é aquele que exige uma formação específica. E aí você podia me questionar, então se eu entrasse como oficial técnico, eu poderia então, um exemplo, ser professor? Sim, você poderia ser professor também, desde que compatível o horário. Então você poderia ser professor. Agora, você poderia ser professor se você fosse o oficial. O oficial é dedicação exclusiva. Você não poderia fazer nenhum outro serviço a não ser o quê? O serviço de oficial ou agente, né? Porém, a própria lei vai dizer que é possível. A Lei 11.776, ela diz que é possível sim, desde que haja anuência, aprovação do diretor-geral da BIM. Então, se o diretor-geral da BIM autorizar, o único serviço que você poderia fazer, o oficial e agente de inteligência, seria exatamente o magistério.
os demais não. Mas essas são as carreiras, e aí você também vai ter, logicamente, departamentos, departamento de contra-inteligência, departamento de contra-terrorismo, o gabinete onde vai trabalhar o diretor-geral, e assim vai ter vários departamentos, departamento de comunicação, departamento jurídico, são os vários departamentos ligados à Agência Brasileira de Inteligência. Ok? Pessoal, chegamos ao fim, então, do nosso Saber Direito Responde, tá? Eu queria agradecer a colaboração aqui dos alunos que vieram fazer a pergunta, tá? Agradecer o Matheus, agradecer a Ana Larissa, agradecer também o Fabrício, tá? E espero que vocês aí tenham conseguido tirar as dúvidas acerca de legislação de inteligência ligada aos vários ramos do direito. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site da TV Justiça, que aparece aí na sua tela.